Epístola de João, capítulo 1, verso de 1 a 4. O texto. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Que Deus possa, conforme a oração do nosso irmão Celso, abençoar a leitura e a exposição da sua santa e bendita palavra, irmãos. Nós vimos, semana passada, que esse bloco, e nesse bloco João nos apresenta 3 princípios básicos sobre o Evangelho, sobre a nossa fé, né? O primeiro princípio é que o Evangelho é uma declaração, é um anúncio, é uma manifestação, é uma apresentação. E que, nesse ponto, nós devemos ser dogmáticos, ou seja, o que nós recebemos, nós devemos passar para a geração seguinte sem variação, sem sombra de mudança. Não há invencionices no Evangelho. Não é? Como eu disse na escola dominical, Judas, na sua epístola, ele nos diz que ele quis apresentar na sua epístola a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, a fé foi entregue aos santos de uma vez por todas. Não há novas doutrinas, não há novas revelações. Os profetas que dizem que são profetas hoje, na realidade, são falsos profetas. Pessoas que hoje dizem que têm uma nova revelação de Deus, nós podemos com clareza e com muita coragem e com muita certeza dizer que não existem novas revelações e são falsas essas supostas novas revelações. Então, tudo aquilo que nós devemos crer já foi de uma vez por todas entregue aos santos. Como vimos também na escola dominical, todas essas coisas são claras, não existem no cristianismo doutrinas secretas. Não existe no cristianismo nenhuma porta fechada. Nós temos acesso a todas as verdades, né, que nos foram legadas. Isso também quer dizer uma coisa, né, que a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, essa palavra fé, ela tem esse significado de crença. Ou seja, a crença significa que nós precisamos crer em certas coisas a respeito da fé. Uma das primeiras sistematizações dessa crença é, por exemplo, o credo apostólico. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, como nós cantamos, que foi morto, que foi sepultado, mas que ressurgiu ao 3º dia. Eu creio que ele ascendeu aos céus, onde está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu creio nisso. Eu creio na Santa Igreja Católica. Eu creio na ressurreição do corpo. Eu creio na vida eterna. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio em todas essas coisas. Ou seja, tudo aquilo que nos foi entregue, nós devemos repassar para a geração seguinte sem sombra de mudança. Isso é o Evangelho. Ele é um anúncio, uma declaração, uma manifestação, uma apresentação. Hoje nós vamos ver o segundo princípio, irmãos, que também é um princípio basilar, um princípio fundamental, que é um alicerce sobre o qual nós devemos construir essa fé. Que é esse evangelho, que é uma declaração, ele veio a nós pela autoridade dos apóstolos. Os apóstolos. Nós vimos também, na semana passada, Pedro afirmar na sua segunda epístola, capítulo 1, o verso 16, ele diz assim, linguagem de hoje, de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós não estamos contando a vocês uma fábula.
nós somos testemunhas, nós vimos, é exatamente o que João está dizendo aqui nesses primeiros versículos, né? Nós vimos por 4 vezes, se contarmos o sinônimo contemplamos, né? João diz aqui vimos, e por 2 vezes ele diz ouvimos, e ele também diz as nossas mãos apalparam a verdade. Então, mais uma vez, irmãos, nós precisamos lembrar disso. Essa mensagem nos vem pelo testemunho autoritativo dos apóstolos. E os irmãos devem lembrar, quando Jesus morreu, né, de como eles ficaram. Nós conhecemos, e aquilo cala tão profundo no nosso coração, aqueles 2 discípulos profundamente desanimados, seguindo para Emaús, 12 quilômetros de distância de Jerusalém, desanimados, se coloca com eles um terceiro homem e diz: por que vocês estão tão tristes? E eles dizem: você está em Jerusalém e você não sabe do que aconteceu? Nós críamos que esse homem, ele era o Filho de Deus, mas já é o 3º dia que ele foi morto e nada aconteceu. E o dia declina, aquele homem faz menção de seguir adiante, ele diz: fica conosco. E ele, no partir do pão da graça, os olhos daqueles discípulos se abrem. E eles voltam correndo para Jerusalém. E o que está acontecendo com eles? Todos escondidos. Todos com medo daqueles que mataram seu Senhor. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersaram. Foi o que aconteceu com eles. Pedro vergonhosamente nega a Cristo diante de uma criada por 3 vezes. E, de repente, aquele pequeno grupo de discípulos escondidos, amedrontados, alguma coisa acontece que faz com que eles saiam dos seus lugares e corajosamente se coloquem diante das mesmas multidões que diziam: apedreja-o, crucifica-o, crucifica-o. Diante daqueles mesmos homens hostis, Pedro corajosamente diz: esse homem foi enviado por Deus. Vocês o crucificaram. Por quê? Exatamente isso. Nós vimos o que aconteceu. Nós vimos, somos testemunhas da sua ressurreição. Nós sabemos, irmãos, dessa característica judaica, né, de ficar repetindo aquilo que é muito importante. E João repete isso. Nós vimos, nós vimos, nós vimos, nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos. Por quê? Porque essa é a única mensagem que nós devemos proclamar. Como Paulo diz: eu decidi não saber entre vós a não ser Cristo e este crucificado. Nós devemos transmitir aquilo que os apóstolos viram, aquilo que eles testemunharam, aquilo que eles vivenciaram e aquilo que eles ouviram. Por isso, mais uma vez, né, nós não podemos deixar de dizer que apóstolo bom é apóstolo morto, certo? Não existem apóstolos hoje. Todos os apóstolos já partiram, estão com o Senhor. Todos os apóstolos precisavam ter sido testemunhas oculares do ministério de Jesus, de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, de tudo que ele disse, da sua morte na cruz e também da sua ressurreição. Eis aí as características de um apóstolo, né? Agora, uma das primeiras coisas aqui que nós precisamos enfatizar também, algo muito básico, né? Essa diferença essencial entre testemunho e experiência. Não sei aonde que eu estava ouvindo a respeito dessas questões, foi essa semana, alguém me lembra depois. Testemunho e experiência. Ou seja, quando eu era jovem, recém-convertido, havia reuniões onde se convidava uma pessoa que tinha sido um bandidão, digamos assim, um homem de má índole, que fez muitas coisas erradas na vida e que tinha se convertido, para dar o testemunho dele, né? E ele dava o testemunho dele: eu matei, eu roubei, eu fiz aquilo, eu fiz isso, e aí Jesus me alcançou, me converti. E a gente ficava, eu pensava: o que eu posso dizer a respeito? Vai ser muito chato, monótono eu falar da minha vida e da minha conversão. Não tem atrativo nenhum, né?
E às vezes ficava aquela tentação, né? Eu acho que eu vou me desviar, vou fazer um monte de coisa errada para depois, né, ter alguma coisa para contar. Eu me lembro, irmãos, que eu, no segundo grau, emprestei para um amigo, para um colega, aquele livro Foge, Nick, Foge. Os mais velhos devem lembrar, né? Tem o livro A Cruz e o Punhal e uma espécie de sequência, o Foge, Nick, Foge, da editora Betânia. O David Wilkerson, um pastor que começou a trabalhar entre gangues na cidade de Nova York, e havia gangues porto-riquenhas, e o Nick Cruz era um porto-riquenho, chefe de uma gangue, um malvadíssimo, né? E ele se converte, ele escreve esse livro, Foge, Nick, Foge, e eu prestei esse livro para um amigo, e ele depois me devolveu, eu perguntei para ele, e aí, o que você achou? Ele disse, olha, eu gostei muito, só até a parte em que ele se converte. Depois que ele se converteu, ficou chato o livro. Né? E aqui é exatamente isso. A pergunta que eu faço é onde se encontra a nossa autoridade como cristãos? Muitos cristãos dizem que se trata da nossa experiência. Já pensou essas experiências magníficas de conversão? Nós precisamos dar ênfase a elas, nós precisamos divulgar, nós precisamos fazer com que o mundo conheça essas coisas. Vamos testemunhar a respeito das nossas conversões. E quanto pior eu fui, mais impactante vai ser esse testemunho. Lloyd Jones, ele fala sobre um artigo que ele leu uma vez sobre um debate entre um cristão e um ateu. E durante a discussão, o ateu pergunta ao cristão, qual é a prova que você tem da existência, da realidade de Deus? E o escritor, desse artigo, ele diz assim, em minha opinião, o cristão fracassou terrivelmente no debate. Ele tentou produzir certos argumentos, quando, na verdade, ele deveria ter se voltado para o ateu e ter dito assim, eu sou a prova da existência de Deus. Esse é o ponto que eu quero enfatizar aqui. Eu sou a prova da existência de Deus. Nós somos a prova da existência de Deus. A minha conversão, a sua conversão é a base da nossa mensagem? É a prova central da existência de Deus? Não. A única realidade, digamos assim, do ser de Deus, a maior prova do ser de Deus é a encarnação do Verbo, é o Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós temos que pregar, é Ele que nós temos que mostrar. A nossa experiência pode ter um certo valor para dar apoio, para confirmar, para nos ajudar a crer nessas coisas, mas nós jamais devemos basear a nossa mensagem e a nossa posição na nossa própria conversão, ou na conversão de qualquer pessoa. Nós não devemos basear a mensagem do Evangelho em certos, digamos assim, estados, disposições e condições subjetivas, né, que vêm e que vão, que são variáveis, que são mutáveis. Se nós fizermos isso, talvez um bom psicólogo possa dizer que essa experiência é uma experiência que também pode ser comum no budismo, no islamismo, etc. e tal. Há pessoas que eram malvadas e agora estão nos testemunhos de Jeová, nas seitas, e emendaram suas vidas radicalmente também. Ou seja, não é a prova. Nós precisamos dispor de algo melhor, mais elevado, mais sólido. Nós precisamos de uma rocha. E esse alicerce é o Senhor Jesus. Por isso nós sempre dizemos que a nossa fé, ela é uma fé diferente de qualquer outra religião, porque ela é baseada em fatos históricos. Lembram disso? Às vezes eu
eu apresento isso, né? Pessoas que dizem assim, mesmo que Jesus não tivesse existido, se você ler, por exemplo, o Sermão do Monte, ler essas palavras tão maravilhosas, não importa se ele existiu ou não, o que importa é que você siga esses princípios e a sua vida vai ser maravilhosa. Não existe nada mais falso do que isso. Não existe nada mais destruidor da fé cristã do que uma pessoa dizer isso, como os liberais às vezes dizem, como pastores liberais às vezes dizem. Porque se Jesus não existiu, a sua fé não tem valor nenhum. Como disse C.S. Lewis, ou ela tem valor infinito ou nenhum. Por que isso? Porque Jesus ele não disse simplesmente para seguir os seus ensinos. Ele disse, olhem para mim, creiam em mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Senhor de vocês. Se vocês me amarem menos do que o seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, vocês não são dignos de mim. Ele disse isso. Eu sou o pão da vida. Eu sou. Eu vou morrer pelos pecados de vocês. E se ele não existiu e não morreu, a nossa fé é vã. Se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Portanto, irmãos, a nossa mensagem está alicerçada em fatos históricos dos quais os profetas, os apóstolos são testemunhas autorizadas. Eles viram e ouviram os nossos olhos e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e contemplamos com as nossas mãos, e contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Então, irmãos, não esqueçam disso. A base de tudo. Em primeiro lugar, nós temos o registro histórico. Nós temos o testemunho dos apóstolos. E aí, então, nós temos a nossa experiência como resultado de crer nesse registro. O registro pode ser apoiado pela experiência, mas as nossas conversões pessoais, elas jamais podem fazer outra coisa a não ser, digamos assim, um apoio ao registro histórico. Certo? É igual a diferença que a gente aprende na classe de novos membros, né? Entre texto normativo e texto descritivo. Um texto descritivo jamais deve apoiar, ser base de doutrina. Ela pode ilustrar uma doutrina. As nossas vidas podem ilustrar esses fatos históricos, mas jamais são base dele. Se nós basearmos, né, a nossa vida em experiências, nós podemos acabar decepcionados. Se nós basearmos a nossa vida cristã nesses fatos, então a nossa experiência será genuína e permanente. Eu lembro daqui do reverendo Augusto Nicodemos, que uma pregação rapidinha, um trecho rápido, ele diz que às vezes as pessoas pensam que a vida cristã precisa ser recheada de misticismo, de experiências sobrenaturais, mas nós podemos viver as nossas vidas até o final, até partirmos para a glória, sem nenhum tipo de experiência desse. E a maioria de nós vai viver assim. Então, irmãos, o Evangelho é, em primeiro lugar, uma declaração, uma apresentação. Em segundo lugar, ele chega a nós pela autoridade dos apóstolos. E, em terceiro lugar, outro princípio que João nos apresenta aqui nesses versículos é: qual é a mensagem? Qual é a sua mensagem? E a resposta que encontramos aqui é que a essência da mensagem dos apóstolos é Jesus Cristo. É como se João estivesse nos dizendo aqui na introdução: eu quero deixar algo como um legado para vocês. Né? E eu não tenho nada a acrescentar a não ser isto. Ele é a palavra da vida, que se tornou carne e que viveu entre nós. Eu vi a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, citando o Evangelho. Né? É assim que ele escreveu no seu Evangelho. No princípio, diz ele, e aqui ele diz o que era desde o princípio. A mesma coisa. Jesus, que é antes do tempo, que não tem princípio, que é sem fim, que é eterno. Essa é a forma como João está apresentando o nosso Senhor Jesus. Nós estamos no tempo. Nós somos limitados nessa concepção temporal. Nós não podemos entender a eternidade. E por conta dessa nossa
limitação com relação ao tempo, João descreve a eternidade dessa forma. Ele diz, no princípio. Na verdade, ele está querendo dizer, não houve princípio. É um pouco paradoxal, mas João ele não tinha uma melhor forma de se expressar. O que era desde o princípio, o que sempre existiu, o que é eterno, o que é sem fim. E o aspecto seguinte que João nos mostra é que o Cristo eterno, ele que é o próprio Deus, ele foi manifestado no tempo e no espaço. O que era desde o princípio, nós vimos, ouvimos, nós temos contemplado, nossas mãos tocaram aquele que é eterno. As nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então, reparem, irmãos, que todos esses termos que João está usando aqui, eles são importantes e que também existe um certo tipo de ordem aqui. A primeira coisa que é dita por João, e também pelos demais apóstolos, é que eles ouviram, viram e contemplaram. João parece que está se repetindo aqui, mas há uma diferença sutil entre ver e contemplar, por exemplo. Ele usa aqui ver como algo incidental, como algo superficial, como algo mais descomprometido, digamos assim. Eles passaram e viram, eles não estavam examinando com cuidado. João estava caminhando, ouviu uma voz e viu. Mas aquele que falava, ele dizia coisas maravilhosas, ele dizia coisas inefáveis. E ele passou a prestar mais atenção, ele passou a contemplação, não mais um olhar superficial. Ele passou a perceber os detalhes do que Jesus estava dizendo. E, além disso, ele diz, nossas mãos apalparam a palavra da vida. Lembram que Jesus, que João é descrito como o discípulo que reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus? Imaginem isso, irmãos. Né? E João está dizendo, eu toquei nele. Né? E lembrem-se do ensino do gnosticismo, que diz que um Deus bom jamais poderia se tornar matéria. E notem como João ele está sutilmente aqui, né, falando sobre isso. Né? João está lidando com esse ensino aqui. Jesus não era um espírito, não. Ele é aquele que é a palavra e que a palavra se encarnou. Eu vi, eu contemplei, eu examinei, a minha mão o apalpou. Nós precisamos lembrar disso tudo, irmãos. Não foi um espírito, a encarnação é um fato. E, ao mesmo tempo, a ressurreição também. Lembram? Quando Jesus apareceu a eles e Tomé não estava presente, ele disse, eu não ver com meus próprios olhos as chagas nas suas mãos, se eu não tocar no seu lado, que foi ferido pela lança, eu jamais crerei. E Jesus apareceu a ele e disse, pode tocar. Né? Lembram quando Jesus apareceu pela primeira vez também aos apóstolos, eles ficaram maravilhosos, pensando que era um fantasma, e Jesus disse, tem alguma coisa aí para comer? E Jesus não era vegetariano, né? Deram para ele um peixe, e aí ele comeu na presença deles, material, corpo. E particularmente notável, irmãos, essa expressão, as nossas mãos o apalparam. Mas por isso, essa é a lembrança da ressurreição dos mortos, com o mesmo corpo. E essa é a explicação adequada para essas palavras de João. Né? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, apalpai-me. Na quinta-feira eu disse que Jesus disse que Deus quer que nós o importunemos, né? Batei e buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis, pois tudo que pede, recebe, tudo que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Paralelismo, né? 6 vezes Jesus está dizendo que nós precisamos insistir diante de Deus em oração. Deus quer ser importunado. E aqui Jesus disse, eu quero ser apalpado por vocês. Podem me apalpar. Né? Ele ressuscitou corporalmente. Eles precisavam ter certeza disso para nos passar essa mensagem, irmãos.
Ele é o Deus homem. E é por causa disso que provavelmente João tinha em mente quando escreveu o prólogo do seu evangelho. Nós vimos a sua glória. E ele talvez esteja se referindo àquela ocasião em que Jesus foi transfigurado, né? Apareceu com a glória do céu celestial, né? E João diz, nós vimos essa glória. Nós jamais vamos nos esquecer daquilo que nós vimos, mas ele também pode estar se referindo à glória da ressurreição. Nós vimos, nós contemplamos, e essa, irmãos, é a mensagem que nós devemos pregar, é a mensagem do Evangelho. Jesus deixa a eternidade e entra no tempo, e depois ele sai do tempo e volta para a eternidade. A mensagem que nós lhes anunciamos de João é esta. Aqui nesse mundo, vocês ainda têm os seus problemas. Vocês lidam com muitas canseiras, com muitos fardos. Vocês têm muitas aflições sobre vocês. Vocês carregam, às vezes, pesos sobre os seus ombros. Mas essa é a mesma terra onde o Senhor Jesus veio. E Ele entende o que vocês passam. E nós tivemos esse privilégio maravilhoso de vê-lo, de ouvi-lo, de contemplá-lo, de tocá-lo. O Filho de Deus esteve aqui. Isso muda tudo para mim e muda tudo para vocês. E eu estou aqui para que vocês aprendam isso. E aprendendo isso, para que vocês tenham comunhão conosco. Essa comunhão que temos com o Pai e com seu Filho Jesus. E para que vocês, tendo essa comunhão, vocês se alegrem. Porque no mundo vocês têm aflições, mas vocês tenham bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Essa, irmãos, é a grande mensagem do Evangelho. Mas eu quero terminar aqui dizendo que a ênfase do apóstolo João aqui na primeira epístola é um pouquinho diferente da ênfase do Evangelho de João, né? No Evangelho, talvez a ênfase de João é provar que Jesus não é outro senão o Filho eterno de Deus. É a grande mensagem do Evangelho. Mas aqui o ponto principal é que Jesus não apenas é o Filho eterno de Deus que veio revelar a vida eterna, mas que ele veio dar essa vida para nós. Filho de Deus, como João Calvino declarou uma vez, ele diz assim, tornou-se de uma vez por todas o Filho do homem, a fim de que nós, os filhos pecaminosos dos homens, pudessem se tornar filhos de Deus. Ele é a palavra da vida. A vida foi manifestada. Nós a vimos, afirma João. E esse é o grande tema da epístola. Ele veio dar, conceder essa vida e essa plenitude de vida a nós. Embora a ênfase sejam diferentes, nós podemos ver também no Evangelho de João, aquele que crer em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E é essa água viva que Jesus quer nos dar. Essa água viva que a mulher samaritana pediu a ele, Senhor, dá-me dessa água. Nós podemos pedir a isso também, a cada dia, dá-me dessa água. Jesus nos ensina a pedir a cada dia o pão nosso. Lembram? Uma vez dizem que um garotinho perguntou para a avó, por que a gente tem que ficar pedindo todo dia? E ela disse assim, porque talvez Deus não queira nos dar pão dormido, né? Todo dia a gente pede porque ele dá o pão fresquinho. E é a mesma coisa da água. Todo dia, Senhor, eu quero mais da água da vida. E que Deus assim possa nos abençoar. Amém. Vamos terminar, irmãos, cantando